Deus não vai desistir de usar a sua vida por causa das suas desculpas ou justificativas. Eu vou te explicar. Na Bíblia nós vemos o exemplo de pessoas que, ao serem chamadas por Deus para executarem algo, para executarem uma missão, um propósito, pessoas que deram desculpas ou justificativas para não serem usadas. Temos o exemplo de Jeremias, que, ao receber o chamado do Senhor, disse ali para o Senhor: "Ah, Senhor, eu não sei falar, eis que eu não passo de uma criança." Também temos o exemplo de Jonas, um exemplo clássico, né, de Jonas, que, ao receber o chamado de Deus para ir a Nínive, pregar contra a cidade de Nínive, a Bíblia fala que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. Observe que a Bíblia não fala que Jonas fugiu do chamado do Senhor. A Bíblia fala que Jonas, ele fugiu da própria presença de Deus. E fugir da presença de Deus é algo impossível, porque Deus, ele é onipresente, Deus está em toda parte, não tem como fugir da presença de Deus. Então, quando você foge do seu chamado, quando você tenta fugir daquilo que Deus quer que você faça, na verdade você não está fugindo do chamado, você está fugindo do próprio Deus. Um outro exemplo também que nós temos é o exemplo de Moisés. E esse é um exemplo que, para ser sincera, é um exemplo que eu mais me identifico, né? É o exemplo de Moisés, porque a Bíblia relata em Êxodo 3 e 4, né? Quase um diálogo ali entre Deus e Moisés, que é quando Moisés está ali no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele vê a sarça pegando fogo sem ser consumida. E ao se aproximar da sarça, Deus inicia ali, né, um diálogo com ele. Moisés, tire as sandálias, não pise nesse lugar, porque aqui é terra santa. E quando Deus fala: Moisés, Moisés, Moisés responde: eis-me aqui. E ali inicia, né, o chamado de Deus para Moisés. Ali Deus fala para Moisés, né, qual o plano que Deus tem ali para libertar os israelitas do Egito. E para isso ele pretende usar a vida de Moisés. E quando Deus fala, né, para Moisés o que ele quer que Moisés faça, Moisés responde a Deus com uma pergunta. E Moisés diz para Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E a pergunta de Moisés, Deus responde da segunda forma: eu estarei com você. E é interessante verificar ali, nesses dois capítulos, Êxodo 3 e 4, que aquele diálogo ele se estende, né? Ele vai se estender durante os dois capítulos da Bíblia. E basicamente, quando eu leio, eu entendo assim, como parece que Deus está quase tentando convencer Moisés, né, a fazer aquilo, porque Moisés ele se mostra bastante resistente, né, no início. E Moisés responde: e se eles não acreditarem em mim, nem me ouvirem e disserem: o Senhor não apareceu a você? E ali é onde Deus pergunta para Moisés: o que é isso na sua mão? E Moisés responde: é uma vara. E ali vem todos aqueles sinais, né, que Deus fala para Moisés: jogue a vara no chão, e a vara se transforma numa serpente. Pegue ela pela cauda, e aí a serpente se transforma novamente em vara. E aí vem uma sequência de sinais, e Deus fala para Moisés: você fará esses sinais na frente deles, para que eles vejam que sou eu, enfim. E o que eu observo, né, que talvez Moisés ele carregasse uma culpa pelo passado dele, né, porque Moisés ele assassinou um egípcio enquanto ele vivia no Egito. Talvez todos esses anos em que foi esse assassinato que fez com que Moisés fugisse do Egito, porque ele teve medo de ser morto, e ele fugiu para o deserto, e lá ele conheceu sua esposa, conheceu o sogro, e ali ele já vivia por vários anos. E penso eu que Moisés, aquele erro do passado, aquele pecado que ele cometeu no passado,
provavelmente aquilo consumia a mente de Moisés, sabe? Talvez Moisés não tenha se perdoado daquilo, e quando ele viu Deus aparecer para ele pedindo para fazer algo tão grandioso, ele duvidou, né? Será, Deus, que sou eu mesmo, sabe? Será que Deus não sabe o que eu fiz no passado? E eu percebo que hoje, o maior desafio da atualidade hoje é nós sermos nós mesmos, sabe? É você ser você mesmo, é você se aceitar, você aceitar o passado, porque se existe algo na vida de uma pessoa que não tem como ser mudado, é o passado dela. Mas a boa notícia é que o passado pode ser perdoado. E talvez Moisés não tivesse, né, essa consciência que nós temos hoje, né, depois que Jesus veio, que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Moisés, ele vivia ali na antiga aliança, era muito diferente de hoje. Então, a boa notícia é essa: o passado, ele não pode ser apagado, mas ele pode ser perdoado. E aí, continua, né, o diálogo entre Deus e Moisés. E no final, Moisés fala: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. E o Senhor lhe responde: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E essa parte é uma parte que me chama muito a atenção, sabe? É uma parte que salta, assim, sabe? Sempre que eu leio, isso salta aos meus olhos, isso salta ao meu coração, porque Deus, ele fez a nossa boca, e o Deus que faz a boca é o Deus que tem o poder suficiente para colocar as palavras nela. Então, eu falo diretamente para você que sabe que carrega algo em Deus, você que sabe que possui um chamado, você foi chamado para essa geração, Deus espera por você. A própria Bíblia fala que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, o mundo anseia por isso, sabe? O próprio Deus anseia por isso, para que você se posicione, para que você tome posse daquilo que o Senhor te entregou, para que você acredite em Deus, confie no Senhor, sabe? Seja uma pessoa resolvida, sabe? Com o seu passado, vá para Deus. O Senhor vai curar, o Senhor vai sarar todas as feridas, o Senhor vai arrancar de você tudo aquilo que te impede de avançar, tudo aquilo que te impede de cumprir o seu chamado, de cumprir o seu propósito. E o Senhor fala para Moisés: agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E Moisés responde: ah, Senhor, peço-te, envie outra pessoa. Algumas versões que falam: envia qualquer um outro, menos a mim. E nesse momento a Bíblia fala que o Senhor, ele se irou com Moisés. E o Senhor disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Presta atenção nessa parte. E o Senhor diz: eu sei que ele fala bem. Presta atenção. O Senhor sabe que o seu irmão fala bem. Em algumas versões diz que eu sei que ele fala fluentemente. E olha como Deus é engraçado, né? Moisés tinha um irmão. Moisés não falava bem. A Bíblia fala que Moisés era gago. Mas Deus sabia que ele possuía um irmão que falava bem, que falava fluentemente, que tinha facilidade com as palavras. Mas Deus não escolheu ele, Deus escolheu Moisés. E o Senhor continua, né? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro. E ali é a hora, né, onde Deus onde Deus fala para Moisés, né, que o Arão vai ser o porta-voz dele. Deus fala para Moisés, Moisés fala para Arão, e Arão, por sua vez, passa o recado para o faraó. E assim foi. E é interessante pensar que esse mesmo Moisés, que chegou ao ponto de dizer: ah, Deus, envia qualquer um outro, menos a mim, esse mesmo Moisés
Foi o Moisés que ali no deserto foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho. Foi o Moisés que ficou ali durante 40 anos com aquele povo, né? Vendo todos aqueles milagres, vivendo sinais e maravilhas dia após dia, né? E sendo tremendamente usado por Deus. Moisés foi um grande líder. Então, eu acredito que na maioria das vezes, quando nós recebemos algo grandioso da parte de Deus, nós passamos um tempo olhando para dentro de nós, sabe? A gente passa um tempo olhando somente para cá, somente para mim mesma, sabe? Senhor, eu não sei falar, Senhor, eu não tenho, sabe, eu não sou pessoa estudada, Senhor, eu não tenho formação superior, Senhor, eu isso, eu aquilo. E a gente pensa muitas vezes, né, Deus, por que você não escolhe outra pessoa, né? Porque tem que ser a mim. Então, eu acredito que se nós mudarmos a nossa forma de ver as coisas, sabe? Parar de olhar um pouco para a nossa pequenice, vou falar assim, parar de olhar um pouco para a nossa insuficiência, para a nossa incapacidade e olhar para a capacidade daquele que nos chamou, olhar para a grandeza daquele que confiou a nós uma missão. Eu acredito que aí está a chave, sabe? A chave para a mudança, a chave para um romper. É isso. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que estava queimando no meu coração e por isso eu resolvi, né, romper com as minhas barreiras, romper com os meus limites e vim aqui para deixar essa palavra para você e pedir a Deus que abençoe grandemente todas as pessoas que irão ver esse vídeo, todas as pessoas que estão vendo agora esse vídeo. Muito obrigada. Deus te abençoe.